Boa tarde a todos, retornando depois do nosso coffee break. Eu vou dar as boas-vindas à nossa próxima palestrante, dando continuidade aqui ao nosso evento, que está cheio de palestras incríveis, aulas riquíssimas em conhecimento, e reforçando ainda mais o nosso aspecto multidisciplinar do aconselhamento genético. Nós convidamos agora a doutora Cristiane Cominetti, que é graduada em nutrição pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, mestre e doutora em Ciência dos Alimentos, área de Nutrição Experimental pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, e pós-doutora também pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora associada na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, onde lidera o grupo de pesquisa de genômica nutricional e alterações metabólicas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Doutora Cris, é um prazer de ter aqui no nosso evento. A palavra é sua para enriquecer ainda mais a nossa tarde de aprendizado. Fique à vontade. Ótimo, Carol, obrigada. Eu que agradeço o convite, né, da equipe organizadora do evento. É um prazer estar aqui com vocês, de volta para a USP, né, que foi minha casa por tantos anos, e para falar desse assunto que eu trabalho e que eu tanto amo, né? Então, vamos lá. Então, genômica nutricional, o que que nós temos, né, aí de avanços e o que que nós podemos esperar para o futuro. Eu acho que a minha apresentação talvez desconfigurou um pouquinho. Estou vendo uma letra aí, mas vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Eu trouxe o roteiro aqui para vocês e eu tentei, assim, colocar todos os tópicos, na medida do possível, né, que a comissão organizadora me pediu, então são esses os tópicos que nós vamos ver. E aí, como é muita informação, né, e o tempo não é tão longo assim, é, algumas coisas vão ser mais resumidas, né? Então, por exemplo, foi me solicitado falar sobre genômica nutricional e doenças crônicas, então eu acabei trazendo só o exemplo da obesidade, né? Porque são muitas doenças crônicas e muitas interações aí entre a genômica, genética, enfim, né? Então, eu resolvi dar esse enfoque. Bom, então a genômica nutricional, né, na área da nutrição, nós falamos que a genômica nutricional ela seria uma ciência maior, né, uma disciplina maior que engloba essas três subdisciplinas, digamos assim, né, a nutrigenômica, a nutrigenética e a epigenômica nutricional, tá? Então, eu vou falar de cada uma delas. Eu não sei se para vocês, deixa eu deixar, eu acho que deu uma cortadinha aqui nos slides, é a questão de configuração da fonte, tá? Mas eu vou falando para vocês. Então, a nutrigenômica é a ciência que estuda como que nutrientes e compostos bioativos de alimentos regulam o trabalho dos nossos genes, né, a expressão gênica, e como que isso impacta aqui no balanço entre saúde e doença, tá? Então, mais ou menos da nutrigenômica, o conceito, e aqui, né, que não estava aparecendo, é que eu tenho uma ilustração para exemplificar, então, o que que a nutrigenômica estuda. Por exemplo, por mecanismo de regulação indireta, alguns compostos bioativos, ou praticamente todos os compostos bioativos de alimentos, podem regular vias é, de sinalização, né, ali no citoplasma da célula, culminando na ativação, digamos assim, de um fator de transcrição, que eventualmente esteja ali inativo no citoplasma, e esse fator de transcrição ativado, então, consegue acessar, né, adentrar o núcleo da célula, se ligar em sítios específicos do DNA, e aí, claro, junto com toda a maquinaria de transcrição, né, fazer, então, ou auxiliar, né, na transcrição aí do DNA em RNA mensageiro e depois, né, o RNA mensageiro ser traduzido em uma proteína, tá? Então, esse é um mecanismo indireto, ou também, né, nós estudamos principalmente vitaminas, como a vitamina D, a vitamina A, ou ácidos graxos, que fazem mecanismos diretos da regulação da expressão de muitos genes, né? Então, aqui no exemplo, a gente viu, aqui, vamos supor que seja uma vitamina, né? Ela indo diretamente ao núcleo, se ligando em receptores nucleares, e este, né, por sua vez, se ligando em determinados sítios do DNA e também fazendo, né, auxiliando aí
transcrição do DNA em RNA mensageiro e depois tendo aí a tradução da proteína. Então, basicamente, isso que a nutrigenômica estuda. E a nutrigenética, que é mais, talvez, um pouco mais do nosso foco hoje, né? Então, ela estuda a variabilidade genética, né? Como que a nossa variabilidade genética influencia a resposta à alimentação. E também, né, por consequência, o risco do desenvolvimento de doenças. Então, eu vou falar apenas de SNPs, né, polimorfismos de nucleotídeo único, porque eles são a principal variação genética, né, do nosso genoma. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, eu acredito que vocês saibam muito bem como funciona, né, mas enfim, aqui nesse terceiro códon, né, por exemplo, no gene da insulina humana. Então, aqui, né, nós temos a troca, podemos ter a troca de um nucleotídeo, de uma adenina por uma citosina, a complementaridade aqui na fita, na dupla fita do DNA mudando também, no RNA também, e tendo, então, alteração, né, do aminoácido traduzido. Claro que eu estou falando da região codificadora, né, mas é só para ilustrar mesmo. Então, aqui nós temos a troca de uma tirosina para um ácido aspartico, e aqui, então, eu ilustrei, né, a troca aqui do aminoácido na estrutura da insulina, no nosso exemplo, né? E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Nem sempre um polimorfismo vai ser ruim. Então, depende de vários fatores, tá? Então, os polimorfismos mais estudados na nutrição são, né, os SNPs. Claro que existem outros, alguns polimorfismos importantes de inserção ou deleção, né? É, acho que eu me lembro, assim, de cabeça, né, são os mais, SNPs e Indel, tá? E a epigenômica nutricional, né? Então, ela estuda a influência da alimentação naqueles mecanismos epigenéticos que também, né, modificam o trabalho, a expressão dos nossos genes, mas sem que haja modificações na sequência do DNA. Então, não tem ali o polimorfismo, né, uma troca de nucleotídeo. Aqui eu só trouxe como exemplo, que é o mais estudado, né, na nutrição, que é a metilação, né, do DNA, e como que isso influencia aí a expressão dos genes, mas nós temos também muitos estudos de modificações em estonas, né, e aí são vários tipos de modificações, e microRNAs também bastante estudados, tá? E aí, um próximo tópico seria, né, as variações genéticas e a sua influência no metabolismo de nutrientes. Esse tópico, por si só, ele é um mundo, né, de informações. Então, metabolismo de nutrientes, se a gente pensar pela questão de produção de energia, né, nós vamos, então, estar falando de macronutrientes, gorduras, carboidratos, proteínas, né, isso daqui já é muita coisa. Porque aqui nós temos um resumão, né, vamos dizer assim, ali da bioquímica, né, desse metabolismo dos nutrientes, como que cada um dos macronutrientes vai ser processado, vamos dizer assim, né, até fornecer energia na forma de ATP para o nosso organismo. Então, só aqui, né, se nós pensarmos, vão ser centenas ou milhares de enzimas envolvidas, enzimas, hormônios, enfim. Se nós temos lá os genes que codificam essas proteínas, essas enzimas, e são centenas ou milhares de enzimas, é, quer dizer, nós vamos ter centenas ou milhares de variações genéticas, vamos poder ter, né? E isso influencia o metabolismo dos nutrientes. Então, isso vai trazer diferenças, né, na forma como as pessoas metabolizam esses nutrientes, tá? E, assim, de uma maneira mais ampla, né, a gente sabe, assim, que os polimorfismos, eles influenciam aí, não é só o metabolismo dos nutrientes, digamos assim, né? Então, as necessidades nutricionais também, por exemplo, algumas pessoas, ainda que na mesma faixa etária, do mesmo sexo, com hábitos de vida muito semelhantes, vão precisar de de uma quantidade maior de uma certa vitamina ou de um certo mineral,
do que outras pessoas, né? Então, tem influência nas necessidades nutricionais, e aqui, novamente, né, no metabolismo dos macro, micronutrientes e outros compostos, aí seriam os compostos bioativos de alimentos, né? Também vão influenciar bastante o sistema antioxidante e a resposta inflamatória do organismo. O desempenho esportivo, então, nós temos muitos estudos, né? É uma área que cada vez cresce mais. Então, SNPs, ou polimorfismo, né? De uma maneira mais ampla, influenciando aí o desempenho esportivo dos indivíduos e o processo de envelhecimento também. E aí, tudo isso junto, né? é, Faz com que essas variações genéticas influenciem o risco que nós temos de desenvolver doenças. E aí, nesse sentido, então, falando em doenças crônicas, que eu mencionei para vocês no começo, eu optei por trazer o exemplo da obesidade, porque eu considero que o tópico que nós temos mais evidências, as evidências científicas são um pouco mais robustas, né, em relação a essa associação com a genética, tá? Então, só para relembrar, né, a obesidade é o excesso de gordura corporal, que é definido, né, por fatores genéticos e ambientais, não é apenas uma escolha de estilo de vida, né, é uma doença complexa, influenciada por diversos fatores, e aí aqui, né, no caso eu destaco a genética, claro que também a epigenética, o que deixa ainda mais complicado, né, e como todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, é, uma das questões que é muito interessante, mas que também dificulta bastante, né, as descobertas ou tornar as evidências mais robustas, é que sempre que nós estivermos aí estudando uma doença crônica não transmissível, nós vamos saber que são muitos genes envolvidos, né? São doenças poligênicas, então diferente aí das doenças monogênicas, né? Das doenças é, mais raras, né? Então, no caso da obesidade, por exemplo, nós temos diversos genes que estão envolvidos com regulação celular e nuclear, com ingestão alimentar, metabolismo de lipídios e adipogênese, com metabolismo de citocinas e adipocinas, né? E com processos termogênicos. Isso daqui é só uma amostra, né, dos genes envolvidos, a gente sabe que são centenas, talvez até milhares de genes, que tem alguma, né, que já se demonstrou alguma associação com essa doença. Então, aqui eu tenho destacados o FTO e o MC4R. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? A ApoE também aqui no metabolismo de lipídios, né? É um gene bastante estudado também. E aí, né, a gente, só para descontrair um pouquinho, quem que não tem aquele amigo ou aquele parente, né, aquele conhecido que come de tudo e não engorda? Então, será que é macumba, né, como tá falando aqui? Na verdade, não, né? Por que que tem gente, vamos falar assim de uma maneira simples, que come de tudo e não engorda? E por que que tem gente que você ouve falar, nossa, eu não posso nem sentir o cheiro da comida que eu já ganhei 2 quilos, enfim. Isso tudo é muito em função da nossa genética, né? Claro que é multifatorial, tem várias outras coisas envolvidas, mas a genética tem uma influência muito forte. E nós sabemos, né, e os dados que vieram do projeto Genoma Humano, enfim, nós sabemos que nós, seres humanos, somos 99,5% idênticos, geneticamente falando, né? Só que esse 0,5% de diferença na nossa sequência do DNA, né, já que são 3,2 bilhões de pares de bases que compõem o nosso genoma, isso representa a possibilidade de muitas variações, né? No último paper que foi publicado do projeto Mil Genomas, né? Então, a gente sabe que existem mais de 80 milhões de possibilidades de trocas de nucleotídeos ao longo do DNA de um ser humano. Tá? Então, isso nos faz muito diferentes, não só em questões como cor de cabelo e pele, peso e estatura, né, já que estamos falando de obesidade, mas como eu já disse, nas necessidades de nutrientes e no risco
que nós apresentamos para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, fazendo um pequeno histórico aqui dessa questão genética, né, e obesidade, lá em 2003, quando o projeto Genoma Humano foi finalizado, já havia, né, centenas de genes candidatos identificados, só que poucos eram confirmados, assim, como fatores de risco genético mesmo, com exceção do gene MC4R e do gene BDNF, tá? Em 2007, é que 4 trabalhos foram publicados, né, que viram associações de SNPs no primeiro intron do gene FTO com características da obesidade. Depois, em 2009, mais 10 loss foram descobertos, né? Aí FTO novamente, o MC4R, o BDNF também, né? Aqui e alguns outros, como o TEMEN 18, etc. Depois, em 2010, nós tivemos esse consórcio aqui, o GIANT, que analisou quase 340 mil indivíduos, né, e identificou mais 97 loss associados ao IMC, sendo que 56 deles eram novos, ainda não tinham sido relatados na literatura. E a análise disso mostrou que esses 97 losses associados ao IMC eram responsáveis por apenas 2,7% na variação desse marcador antropométrico, tá? Então, isso sugere duas coisas, né? Que genes próximos desses losses identificados têm expressão aumentada no sistema nervoso central e que, portanto, o IMC é regulado por processos como controle hipotalâmico da gestão energética, e também que, como estudos de simulação sugerem que SNPs respondem por cerca de 30% da variação ou das variações no IMC, e aqui foi observado somente 2,7%, isso, né, sugere que muitos outros SNPs ainda devem ser, ou seriam, né, lá em 2010, ainda vão ser descobertos, tá? Depois, em 2015, o Giant avaliou aí mais, quase cerca de 250 mil indivíduos, mais 18 novos losses foram identificados, então aí com mais de 100 robustamente associados ao IMC, tá? E aí aqui nós temos um resumo, digamos assim, né, uma figura mostrando resultados de estudos de associação do genoma amplo, classificados nessas 7 categorias aqui, né? Então, razão cintura-quadril, ou circunferência da cintura ajustada por IMC, adiposidade visceral, aqui separado, né, de novo, razão cintura-quadril ou circunferência da cintura sem ajuste, obesidade grave, relacionados ao IMC, gordura corporal e peso ao nascer. Então, o que se observa, assim, de principal, né? Por exemplo, aqui em relação à circunferência da cintura para quadril, né, cintura quadril, então, losses associados aí com esse marcador antropométrico não se sobrepuseram com losses associados ao IMC, então sugerindo uma regulação independente da distribuição da gordura corporal, né, medida, digamos assim, por esse índice, razão circunferência da cintura quadril, e da adiposidade total, medida, vamos dizer assim, pelo IMC. E uma outra coisa bastante importante, o papel central do FTO e do MC4R, né, por estarem aqui, vamos dizer assim, no centro, se sobrepondo com outros losses para vários marcadores de adiposidade. Então, nós sempre falamos, né, na nutrição, quando estudamos obesidade, que até o presente momento, os 2 genes mais fortemente associados com essa doença são o FTO e o MC4R, tá? Bom, então, como, vamos dizer assim, uma conclusão disso, né, então, para a maioria, redundante, né, para a grande maioria dos LOCE, o provável gene causal e os mecanismos ainda permanecem desconhecidos. Esse é um grande gap, né, da literatura. Nós sabemos que existem vários genes associados, porque os grandes estudos, né, são os GWAS, estudos de associação do genoma amplo,
mas os mecanismos de ação, por que que uma variação naquele gene faz a pessoa ter maior risco de obesidade, a gente não tem praticamente nada de informação, né? E para que a gente tenha uma prova genuína de que uma variante é causal mesmo, né, que ela foi identificada, precisamos ter evidências adicionais sobre mecanismos. E aí, nesse caso, e por isso que eu escolhi trazer isso para vocês, o FTO continua sendo o mais forte, né, o que tem as informações mais robustas, e uma coisa importante, até a professora Carolina, que estava falando antes, estava falando de ancestralidade, né, então ele tem sido, assim, avaliado, e as associações é, vistas, né, em populações de diversas ancestralidades. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o FTO, tá? E mostrar para vocês o que nós temos até o momento de entendimento, né, do porquê que alguns polimorfismos no gene FTO predispõem o indivíduo a ter maiores chances de apresentar obesidade, tá? Então, só para dar uma situada, em 2011, descobriu-se que o FTO é uma desmetilase, né? Ele tem a ação de desmetilase de N6-metiladenosina em RNA, tá? Em RNA mensageiro. Então, até coloquei aqui umas imagenzinhas, né, de metilação e desmetilação. Então, aqui, ó, a primeira desmetilase identificada que reverte a metilação dessa metiladenosina, né, de RNA mensageiro. Em 2018, esse estudo observou que o silenciamento, né, o knockdown do gene FTO, inibiu a adipogênese de pré-adipócitos por interferir no ciclo celular nos estágios iniciais. E isso teve, o motivo disso foi esse papel de desmetilase, né, do FTO, de RNA mensageiro. Então, aqui, ó, essa ilustração, né, do artigo aqui de 2018, mostrando para a gente, aqui o FTO na sua condição normal, né, então ele está, vamos dizer assim, trabalhando apropriadamente. Então, ele consegue, aqui nós temos o RNA mensageiro dessas duas proteínas do ciclo celular, né, reguladoras do ciclo celular. Então, aqui o RNA mensageiro, mostrando aqui uma M6-metiladenosina, né? E o FTO fazendo o quê? Desmetilando esse RNA mensageiro. Então, se ele está desmetilado, esse RNA mensageiro consegue exercer lá a sua função, que é ir, sair do núcleo, ir para o citoplasma, né? No no ribossom, no, ai, gente, deu pane aqui, deu branco. Enfim, ir para o citoplasma e fazer, e ocorrer a tradução desse RNA mensageiro. E aí o ciclo celular, vamos dizer assim, girando normalmente, ocorrendo normalmente, favorecendo a adipogênese. Já quando esse FTO foi desligado, digamos assim, né, foi feito o knockdown do gene, aqui nós podemos observar que o RNA mensageiro das duas proteínas reguladoras do ciclo celular permaneceram metilados, né? Então, permanecendo metilados, eles foram degradados. Então, se não tem RNA mensageiro saindo do núcleo indo para o citoplasma, o ciclo celular para, né? É inibido. E aí, por consequência, a adipogênese é inibida. Então, nós podemos fazer um paralelo de um dos principais polimorfismos de nucleotídeo único estudados no gene FTO, que é esse daqui, ó, RS9939609. Ele é um polimorfismo localizado no intron, no primeiro intron do FTO, e essas são as possibilidades de genótipo, né, A, T e TT, sendo que quem tem o genótipo AA, que na verdade seria o não polimórfico, apresenta maior risco de ter obesidade. Então, nós poderíamos fazer esse paralelo, é como se fosse essa situação aqui, né? Eu tenho ali o genótipo, entre aspas, normal,
o FTO está exercendo a sua função de desmetilase e, portanto, permitindo aí a adipogênese. E quem é TT, né, quem tem o genótipo TT, então entraria nessa situação aqui, né, da adipogênese inibida, tá? Então, isso seria um cenário em que ter o polimorfismo é bom, tá? Digamos assim. E aí, em 2015, até já está assim, né? Já tem 10 anos, a gente teve esse estudo aqui, ele é um estudo muito elegante, assim, utilizou até técnicas de CRISPR, bem bacana para quem tiver interesse. Então, os pesquisadores, né, eles tiveram esse objetivo aqui, ó, tentar dissecar o circuito regulatório e a base mecanicista, né, que eu falei para vocês. Nós precisamos entender os mecanismos pelos quais os polimorfismos estão associados com as doenças, né, aqui nesse caso do FTO, com a obesidade. Então, olha que interessante. Os pesquisadores avaliaram aqui um outro polimorfismo, o RS 142-1085, mas ele está, né, em desequilíbrio de ligação perfeito com esses dois outros, inclusive com esse que eu citei anteriormente. Esse polimorfismo, ele é representado pela troca de uma timina por uma citosina, tá? Então, aqui é o genótipo, vamos dizer assim, normal, aqui é o polimórfico, tá? E o que que acontece? Quando o indivíduo tem T aqui, tem a timina, vamos dizer, tem um genótipo normal, é, é- essa presença do alelo T ah, faz um sítio de ligação com essa proteína aqui, ARID5B, uma proteína repressora transcricional, tá? Então, ela reprime um enhancer que nós temos aqui ilustrado, ó, enhancer dos genes IRX3 e IRX5, tá? Então, esse enhancer, ele é uma estrutura responsável por aumentar ou fazer com que algum gene-alvo se expresse, né? Mesmo que esse gene-alvo esteja em longas distâncias, tá? Então, aqui, no genótipo, vamos dizer, normal, ele não consegue trabalhar esse enhancer, né? E aí, os genes IRX3 e IRX5 ficam reprimidos, eles não se expressam. Já quando o indivíduo tem aqui a troca, né, tem, vamos dizer assim, é polimórfico, tem o alelo C aqui, não existe essa ligação com essa proteína e, portanto, o enhancer consegue trabalhar. Então, nós vamos ter aqui esse loop, né, e mesmo esses genes IRX5 e IRX3 estando bastante distantes do FTO, estão no mesmo cromossomo, mas estão bastante distantes, é possível, então, né, esse enhancer consegue ativar a expressão desses genes aqui, IRX5 e IRX3. E o que que isso causa? Né? O que que isso é bom ou é ruim, essa expressão desse IRX3 e IRX5? Em termos de obesidade, né, é ruim, porque nós estamos falando aqui de browning de adipócitos, ou não tem uma tradução muito boa para o português, né, um amarronzamento, enfim. O que que acontece? Quando esses genes IRX3 e IRX5 estão se expressando ou estão ativos, as células precursoras de adipócitos, elas se transformam mais em adipócitos brancos, que são aqueles adipócitos que vão mais guardar, né, armazenar a gordura para a produção de energia. Já quando, nessa situação aqui, né, quando o IRX3 e IRX5 não está ativado, não está se expressando, essas células precursoras vão ser transformadas, né, mais em adipócitos beges, que são aqueles que são mais ativos, digamos assim, né, é, que resumindo, em termos de obesidade, são mais benéficos para o indivíduo. Tá? Existe alguma sugestão também, mas ainda é preciso mais estudos, de que isso, né, esse gene, essa ativação desses genes também esteja envolvida com a regulação hipotalâmica, tanto do gasto de energia quanto da ingestão alimentar. Mas o que o estudo viu mais fortemente foi essa questão, né, da produção de adipócitos, mais adipócitos beges ou mais adipócitos brancos. Então, isso é um mecanismo muito interessante, né?
E pode ser que no futuro, né, a gente possa chegar aí a algum tratamento da obesidade que tenha como alvo essa via, né? Essa via da proteína aridis 5B, FTO, IRX3 e IRX5, tá? Mesmo então aqui, né, os genes estando bastante distantes uns dos outros. E aí talvez, né, talvez esse tratamento envolva transformar adipócitos brancos em adipócitos beges, tá? Então, isso é algo que a gente ainda precisa esperar. Com relação à nutrição, o que nós temos do FTO é a mesma coisa que eu já falei, né? O A, o alelo de risco para a obesidade, e os indivíduos que têm o alelo A ou o genótipo AA, eles apresentam, então, maiores riscos dessa doença, de comportamentos para a obesidade, né? Ou seja, ingerir mais alimentos, preferir alimentos mais densamente energéticos e, portanto, ter um IMC maior. Isso em função de uma alteração na resposta cerebral à grelina, né? A grelina é o hormônio da fome que é produzido no estômago, tá? Então, quando a pessoa tem o genótipo AA, é como se a refeição não regulasse normalmente as concentrações de grelina, né? Então, a pessoa que tem esse genótipo, ela sente mais fome, vamos dizer assim, ou ela demora mais para ficar saciada, tá? E aí nós temos alguns estudos aí tentando descobrir o que é possível fazer, né? E um exemplo deles é esse, que avaliou 737 participantes com obesidade por 2 anos, e foram testados aí 4 tipos de dietas, né? Hipo e hiperlipídicas e normo e hiperproteicas, e os autores observaram que aqueles indivíduos que carreavam pelo menos um alelo A, né, tinham mais benefícios na redução do apetite e nos cravings, né, desejos por comida, em dietas com 25% de proteína, que os autores classificaram como hiperproteica, tá? Então, uma possível estratégia, né, para tentar modular aí os efeitos desse genótipo de risco seria uma dieta com um pouco mais de proteína. E outra coisa muito importante, que é da nutrição, mas é também da educação física, digamos assim, é a importância dos exercícios físicos para modular os efeitos dessas variações genéticas no gene FTO. Então, essa meta-análise aqui com aqui 45 estudos em adultos, aí quase 220 mil indivíduos adultos, observou que quando as pessoas eram ativas fisicamente, isso reduzia a associação do SNP no FTO com a obesidade em quase 30%. Então, é algo que nós sabemos que é importante para todo mundo, né? Todos devem fazer atividade física, mas principalmente os geneticamente mais predispostos à obesidade. E por que será? Então, mais para frente, esses autores, pesquisadores, realizaram um ensaio clínico randomizado crossover, para tentar entender o porquê, o que será que o exercício físico faz que ele modularia, né? Então, eles selecionaram indivíduos que tinham genótipo TT, que é o de não risco, né? E o genótipo AA, que é de risco, e fizeram um protocolo de exercício físico. Então, depois cruzaram, né? Então, primeiro, um grupo fazia um descanso de 8 horas, e o outro fazia 1 hora de exercício, a 70% do VO2 máximo, e 7 horas de descanso. Então, 8 horas de descanso e aqui 8 horas, 7 de descanso, uma de exercício e depois cruzar, tá? Então, o que foi avaliado? A atividade dessa enzima aqui, butirilcolinesterase. O que a butirilcolinesterase faz? Ela transforma a grelina na sua forma acilada, que é a sua forma ativa, vamos dizer assim, resumindo, vai fazer a pessoa sentir fome, na sua forma desacilada, que aí ela está inativa, então a pessoa sente menos fome. E foi observado que, então, no início, no início do estudo, no baseline, os indivíduos que tinham genótipo AA apresentavam uma menor atividade dessa enzima. Quer dizer, menos grelina estava sendo desacilada, mais grelina estava ativa, né? Então, tinha uma razão de a grelina acilada para grelina desacilada maior, e isso fazia com que as concentrações de grelina depois da refeição
demorassem mais para voltar ao basal. E, portanto, esses indivíduos acabavam ingerindo mais energia, né, mais calorias. E quando eles realizaram o exercício físico, isso daqui foi, digamos assim, suprimido, né? Esses resultados aqui mudaram. Então, é um, é uma possibilidade aí, né, de entendimento de um mecanismo do porquê que o exercício físico é tão importante para modular, vamos dizer assim, os efeitos negativos aí da, do genótipo, né, do FTO, desse RS aí 9939609, sobre o risco de obesidade, tá? Mas aí, né, fica sempre aquela pergunta, ah, mas é só um gene, só um polimorfismo, dois, vai, que eu tenha falado ali, e o restante, você não disse que sempre são centenas ou milhares de genes envolvidos? É, o que nós temos agora, cada vez mais forte, né, sendo feito, são os scores de risco poligênicos, né? Então, eu trouxe só um exemplo aqui para vocês, de um publicado na Cell em 2019, né, em que foi observado que um subconjunto da população adulta tem um risco substancial de desenvolver obesidade grave, olha só, em alguns casos equivalente a raras mutações monogênicas, e enquanto outros indivíduos apresentam proteção considerável. Então, se a gente olhar aqui, né, para esse gráficozinho aqui, low e high, né, aqueles indivíduos que têm menos variantes de risco, né, em relação à obesidade, comparados com aqueles que têm maiores variantes de risco, né? Então, conforme as pessoas têm mais variantes, e aí aqui, nesse caso, foram avaliados, olha só, para construir esse score de risco, foram avaliados mais de 2,1 milhões de variantes genéticas de alguma forma associadas à obesidade, mesmo que muito indiretamente, né? Então, quanto mais alelos de risco, mais variações aí associadas ao risco, maior o risco para obesidade grave, para ser um candidato à cirurgia bariátrica e a ter problemas cardiovasculares e maior risco de mortalidade. Então, esses scores de risco aí são bastante interessantes, não só na obesidade, né, mas em várias outras doenças, tá? E aí, uma coisa que eu vou passar bem rapidamente, que é um tópico que foi solicitado, é sobre ferramentas e tecnologias atuais em análise, eu creio que não difere muito, né, lá da farmacogenética ou de outras áreas, né, o que eu vejo bastante é os microarrays, né, os chips de SNPs, nós mesmos aqui fizemos um estudo com um chip da Illumina, nós trabalhamos com mais de 800 mil SNPs, né, então isso aqui é bastante utilizado, e aí tem várias outras estratégias, e sempre, né, cada vez mais a bioinformática, a inteligência artificial e machine learning aí sendo utilizados para integrar todos esses dados, né? Porque são dados, assim, que não tem fim, né? Bom, e aí como que a gente pode aplicar, né, aplicações clínicas dessa nutrição personalizada? Aqui também a gente vai ter observações muito semelhantes ao que a professora Carolina estava falando dos testes de desculpa, de farmacogenética, né? Eh, na nutrição nós também temos, então, assim, muitos testes de nutrigenética sendo comercializados, sejam eles, vamos dizer assim, internacionais ou nacionais, né? Esse Multigene, esse Nutrivi, BioDiet, Dermis Pardini, enfim. Temos, então, testes internacionais, testes nacionais, com certeza tem muito mais do que esses que eu coloquei aqui, porque cada momento parece que está surgindo algum, né? E esses internacionais, normalmente, os laboratórios, eles é tipo de um convênio, né? Você vai no laboratório, coleta sangue ou suave, enfim, ou saliva, e é enviado para fora do país, depois voltam os resultados, né? Então, às vezes pode demorar mais os resultados, enfim, todas aquelas diferenças, né? A quantidade de SNPs avaliados também. Aqui eu não coloquei, aqui esse persona, né? Ele fala sobre
Se bem que acho que não é, não. Tem alguns testes que são específicos para desempenho esportivo, por exemplo, tem testes de dermogenética ou dermatogenética, né, para escolher, ajudar a escolher a melhor, a melhor creme ou o melhor tratamento dermatológico para a pele, enfim. Alguns têm a ver com nutrição, né, porque usa compostos bioativos de alimentos, enfim. Então, tem uma infinidade aí de testes de nutrigenética. E aí, é, os principais, né, assim, é só uma amostrinha dos genes que são avaliados nesses testes, então envolvidos com todas essas características, então a gente vê desde metabolismo de nutrientes, da cafeína, que a professora estava falando dos medicamentos, né, das CYPs, aqui também é envolvido o gene CYP1A2, né, que também metaboliza drogas, metaboliza cafeína também, aqui metabolismo de vitaminas, até doenças, né? E também a microbiota, está sendo muito estudada ultimamente a sua relação com a nutrição, né, que é a metagenômica, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de genes e o que pode, assim, né, ser feito em termos da dieta, em termos de algumas mudanças de estilo de vida, para auxiliar, né, o paciente, tá? Então, deixa eu ver um que esse da cafeína, ele é bastante, assim, entre aspas, famoso, né? Então, identifica metabolizadores lentos ou rápidos, né? E aí, existem alguns estudos que mostram que indivíduos metabolizadores lentos da cafeína, se tomarem muito café ou muita bebida com cafeína, tem um risco cardiovascular maior, então orienta-se para reduzir esse consumo. Então, é nesse sentido, tá? Isso para todos os outros. E as limitações e desafios éticos e perspectivas também é muito semelhante, né? Nós temos esse grande problema que ainda não há regulamentação desses testes, então eles são vendidos direto ao consumidor, vendidos na internet, muitos deles só veem os resultados, e aí quem que vai interpretar, né? Então é bem complexo. Nós temos alguns positions, né, de algumas sociedades, por exemplo, a Academia Americana, né, de Nutrição e Dietética tem um posicionamento que já é de 2014, a Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica tem algumas instruções também. Nós também fizemos um parecer ou um posicionamento para a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, mas regulamentação mesmo nós não temos, né? Então é bastante complexo assim, essa questão. E como perspectivas, eu trouxe duas coisas. Uma delas é esse projeto do NIH, né, que começou em 2022, com mais de 170 milhões de dólares investidos, né, para esse estudo de nutrição de precisão, com o objetivo de desenvolver algoritmos para prever respostas individuais a alimentos ou a padrões alimentares, tá? Então, são 10 mil, acho que 10 mil indivíduos que estão sendo, né, avaliados, nós não temos ainda muitos resultados, tá? Mas temos que ficar de olho aí, porque essa iniciativa vai trazer algumas respostas importantes. E, por fim, eu coloquei aqui em perspectivas, tá, gente? Mas eu não sei se é bem perspectiva, já está sendo muito falado, né, em nutrição de precisão, tá? Eu particularmente, acho um pouco complexo a gente falar em nutrição de precisão, de falar em precisão em uma área, né, falando de ser humano, algo que é tão complexo. Mas, enfim, a ideia, né, da nutrição de precisão é desenvolver recomendações nutricionais personalizadas, dinâmicas, com base em uma compreensão multifacetada do indivíduo. Então, seria associar informações, né, de ingestão dietética, de dados pessoais, genética, nutrigenômica, exames laboratoriais, a microbiota, que por si só já é um mundo à parte, de atividades, né, de físicas, de o timing das refeições, o conteúdo enfim, dados antropométricos, metabolômica, então, assim, envolve muitas técnicas avançadas, é muito caro ainda, né, não temos isso, vamos dizer assim, aí não temos uma perspectiva de tão logo isso poder estar, por exemplo,
nas clínicas, no SUS, mas é algo que já está sendo falado há um bom tempo, tá? E quem se interessar pelo assunto talvez vai visualizar bastante isso aí nos artigos mais recentes, tá? Nutrição de precisão. E, então, para resumir, né, deixar algumas mensagens finais, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm um componente genético importante, mas como eu falei, né, como tem centenas ou milhares de variantes envolvidas, as relações são muito complexas. Os fatores ambientais que estão envolvidos com essas doenças são muitos, né, e precisam ser considerados. Nos últimos anos, nós tivemos, sim, um progresso significativo na determinação, na descoberta, né, das associações entre variantes genéticas e doenças crônicas, principalmente com os estudos de DIWOS, só que a gente tem que estar sempre atento que esses DIWOS e outros estudos, eles têm sido principalmente realizados com populações europeias, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado na extrapolação desses resultados para outras populações. Os scores de risco poligênicos, né, eles podem ser ferramentas muito boas para o tratamento dessas doenças, para o manejo dessas doenças, mas a gente tem que estar sempre atento que a questão, né, do gene ser causal daquela doença e os mecanismos pelos quais eles causam aquela doença são muito desconhecidos, né? Nós temos algumas evidências mais robustas ali para o FTO. E, portanto, essa ausência relativa de evidência científica desses mecanismos, né, faz com que a gente, ou nutricionistas, médicos, enfim, os profissionais, devam ter muita cautela na prescrição e na interpretação de testes de nutrigenética. Tá? Então, essas são as minhas mensagens finais. Eu agradeço pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigada, professora Cristiane, pela aula. Foi muita informação nova. Tem muitos comentários aqui no chat também. A senhora ia falando e aparecendo aqui uns comentários. E aí, já fechando um pouquinho, a gente tem ainda alguns minutinhos para conversar. E aí eu vou lhe fazer umas perguntas direcionadas do chat, que também são perguntas que eu tenho curiosidade. Né? A Lígia e a Sofia colocaram duas perguntas muito próximas do final da sua aula, né? Falando sobre essa preocupação da popularização desses testes genéticos direto ao consumidor, né? E como é que o nutricionista pode incorporar isso para a prática clínica, né? Levando em consideração, obviamente, né? Se isso é aplicável ou não. Você mostrou muitos genes que já têm, muitos não, poucos, né? O FTO, eu acho que acredito que seja o que tenha mais correlação, mas como é que o nutricionista pode se posicionar frente a essa comercialização? Como é que pode ser utilizado isso na prática clínica? Como é que você vê isso hoje nesse cenário? Eu acho que tem que ser algo muito cauteloso, porque ali eu mostrei alguns testes, né? A imagem ali de alguns testes. Tem muitos mais e precisa saber avaliar quais deles, assim, fazem sentido, quais não fazem, porque tem alguns que têm tantos polimorfismos, até assim, polimorfismos envolvidos com doenças psiquiátricas, vamos dizer, eu já vi, que não é do escopo do nutricionista, né, teste de nutrigenética que vem com umas receitinhas meio que prontas, assim, tipo, você tem o polimorfismo tal, então você tem que fazer uma dieta assim, assim, assado. Isso está errado, isso não existe, né? E eu acho que o grande problema, o que o nutricionista pode fazer? Como que ele pode incorporar? Tem que estudar muito. O problema é saber interpretar. E não é porque aquela empresa que comercializa aquele teste oferece um curso de final de semana sobre como interpretar aquele teste, que o profissional vai estar apto para interpretar aquele teste, né? Então, Ótimo, assim, esse é o grande gargalo, que eu penso. concordo com você, né? A gente tem visto muito isso. Acho que a popularização desses testes genéticos direto ao consumidor levam a uma ansiedade de saber, né? Foi um outro comentário aqui do chat também, né? Como é que a gente, como é que você como é que você vê que você já respondeu isso? Essa comercialização para, diante de um resultado genético, o paciente ter a ideia do que ele pode ou não comer, como é que ele pode ou não se alimentar, né? Então, essa preocupação é uma preocupação latente, tem umas perguntas sobre isso. E aí tem uma pergunta interessante que eu gostei aqui da Lígia também, falando sobre, né, tudo que vai para uso
principalmente na área da saúde, requer, além de evidência científica, também, né, alguns ensaios clínicos para posicionamento de medicamento. A gente vive numa era aí que a gente está vendo essas canetas emagrecedoras também, o pessoal super correndo atrás disso, né, por conta de um resultado estético rápido. Nesses testes também, né, direto ao consumidor, qual é a evidência de fato clínica que a gente tem desses painéis para aplicação do que se deve ou não, né, ingerir ou como se deve ou não se alimentar? Você está sacudindo a cabeça e já está respondendo. É porque assim, eu falo assim, quando eu vou falar disso, eu falo, ai, gente, eu trabalho com isso, eu amo essa área, mas assim, eu sou um pouco, não é que eu sou contra, mas eu acho que a gente não tem evidência científica suficiente. É que nem eu falei ali no final. A maioria dos estudos é estudo de WOS, então é estudo de associação, não é um ensaio clínico controlado, randomizado, tará. E aí é associado, mas e daí? E o resto? Feito em populações principalmente europeias, e tá todo mundo traduzindo, assim, tá pegando e usando aqui. Mas será que aqui na população brasileira é igual? Então, assim, olha, eu acho que é muito cedo, eu acho que tem muito teste, e aí o que bate mesmo é que não tem regulamentação. Não devia ser direto ao consumidor, não devia poder ser ali comprar pela internet, aí você recebe os resultados, e daí você pega um exemplo muito simples, você pega o gene ApoE, que eu até falei ali, que ele é um gene mais estudado em relação ao metabolismo lipídico, né, doenças cardiovasculares, mas também é um gene que é o mais fortemente associado com doença de Alzheimer de início tardio. Né? E aí a pessoa vai saber o genótipo dela e vai saber se ela tem mais risco para ter Alzheimer. E será que ela quer saber? Então aí já é conflito ético, já é coisa que o nutricionista não, né, não tem ali. A gente não pode fazer aconselhamento genético, só o geneticista que pode. Então, eu acho que é bem complexo, assim, eu preferi, se eu atendesse, é porque eu sou professora, né, mas se eu atendesse em consultório, eu preferiria não utilizar, assim, salvos raras exceções. Certo. Aí, falando também um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo, professora, tem uma pergunta aqui do Guilherme também para a gente falar um pouco desse avanço, considerando os avanços tecnológicos e essa crescente que a gente tem muito, né, do uso do NGS na prática clínica, também nas nossas pesquisas, né? Como é que você vê o futuro dessa genômica nutricional para que a gente já vive essa era da genômica, né? Mas para os próximos 5, 10 anos, onde a gente vai ter talvez evidências mais referente principalmente ao score de risco poligênico, que você falou, né, na sua aula, e se essas associações de fato vão modificar de alguma forma a maneira como a gente também vê a obesidade como um problema de saúde pública. Olha, eu acho que as perspectivas são boas, porque, né, com o avanço, assim, principalmente das ferramentas de bioinformática, né, enfim, isso tudo vem para agregar, né. Agora, assim, na nutrição, porque vocês, a maioria não é da nutrição, né? Vocês são de outros cursos. Ou tem alguém da nutrição, será, aí assistindo a gente? Não sei se tem alguém no chat. O evento ele é multidisciplinar, então nós temos Multi, aqui né? tem É. enfermeiro, tem biólogo, tem biomédico, tem médico, tem muita gente, tem farmacêutico, tem muita gente interessada, na verdade, em entender o papel do aconselhador genético nesse cenário que a gente vive de testes genéticos, né, que chegam direto para a gente, que vendem. A gente olha nas redes sociais e a todo momento a gente sendo abordado por isso. Ó, a Gabriela, acho que até é sua aluna, porque ela fez um comentário aqui dizendo que você é maravilhosa, Gabriela Laiber, professora Cominete sempre incrível. Então, temos sim alguma representante aqui da sua mesma formação. É porque eu ia dizer assim, Carol, eu estava acompanhando a palestra da professora Carolina e me pareceu que, por exemplo, na farmácia, na farmacologia ou na farmacogenética, as coisas já estão um pouco mais avançadas do que na nutrição, né? E talvez até assim, porque você tem lá alguns genes que vão, né, produzir proteínas, enzimas que vão estar envolvidas no metabolismo dos fármacos, talvez seja números menores de genes e de variantes, então talvez por isso seja um pouco mais simples, vamos dizer assim, na nutrição é muito mais complexo, e eu volto a bater no tópico de os profissionais não são preparados para trabalhar com isso.
Raramente a gente vê uma matéria sobre o assunto na graduação, por exemplo. Então, eu vejo futuro bom, eu vejo, né? Tem muita gente boa pesquisando, tem muita coisa boa saindo, mas eu acho que o caminho ainda é longo. Sim, a gente ainda tem um caminho longo. E aí, para fechar, que a gente tem 2 minutinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta assim que tem se falado muito, principalmente por pessoas que a gente olha nas redes sociais, que elas não têm um discernimento muito certo do que é a contribuição da genética e como é que a gente consegue modular a expressão de certos genes. E aí eu vou entrar um pouquinho na polêmica da epigenética, tá? E aí eu queria saber da sua visão. Você falou um pouquinho sobre epigenética no início da sua fala, da sua aula, mas a gente vê muitos conceitos, às vezes, equivocados, né? Principalmente por pessoas que não são especialistas da área. A gente tem algum tipo de evidência, professora, de fato, científico, mostrando que a gente consegue modular a expressão de alguns genes e que isso impacta no nosso metabolismo, falando diretamente de alimentação? De mecanismos epigenéticos, você diz? Uhum. Olha, eu acho que eu até mais ou menos imagino do que você está falando. Eu tenho um problema que quando eu vejo essas pessoas nas redes sociais falando essas coisas, eu paro de seguir. Então, eu parei de seguir, assim, basicamente todo mundo, e aí eu não sei o que que estão falando, mas eu já vi vários absurdos do tipo assim, ai, tome um shot matinal de não sei o que, com não sei o que, com cúrcuma, pra lá, lá, como é que falava? Pra desligar, não era desligar, É para ativar o sistema imune. para ativar ou desativar ou desligar o gene tal. Gente, não, assim não. Né? É claro que a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de epigenômica, a gente fala muito de catástrofes que acontecem, né? Tipo a fome das batatas, as guerras e tudo mais, em que as pessoas passam por uma privação alimentar muito forte, e aí a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, o desligamento de alguns genes que controlam o gasto energético, isso, um imprinting, né, por imprinting genômico, isso pode passar para gerações futuras, é uma coisa, né, assim, muito forte. Agora, você tomar um shot matinal todo dia de não sei, não, É. não. A gente tem contextos, né, contextos, equilíbrio, é claro que a curcumina, todos os compostos bioativos que a gente estuda, né, vão fazer bem, mas a ponto de metilar um gene e ele ser desligado. A Suzana até complementou aqui, né? É isso, Suzana. Eles falam em silenciar e ativar genes bons e genes ruins. É isso que a gente tem ouvido. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nessa informação. E é nosso papel como agente de saúde, né, professora, informar e ficar atento aí ao que é feito, ao que é falado, né, de forma inadequada. Professora, infelizmente chegamos ao nosso final. Foi muito, muito interessante a sua palestra. Muito, muito obrigada por trazer para a gente mais uma contribuição, né, da área multiprofissional. Eu acho que a cada vez mais a gente está vendo a genética entrar mesmo, né, nas áreas da saúde e contar com profissionais que estão explorando de uma forma, né, positiva o quanto essa contribuição pode de fato impactar a saúde, é o que a gente está indo atrás. Então, muito obrigada mesmo pela sua aula de hoje, pela sua contribuição. Eu espero contar com a senhora nos próximos eventos. Eu que agradeço. Seja Só chamar bem-vinda que de eu. volta à USP, né? Que a senhora está em casa, então seja bem-vinda de volta à USP. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.